Mateus capítulo 6, versículo de número 25 até o 34. Está escrito assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida, nós vamos aplicar ela aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que Jesus está tratando de uma continuação do que ele havia dito já nos versículos anteriores. Se você olhar a sua Bíblia, você vai ver que na semana passada nós falamos sobre a avareza, né? E no final, no versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então Jesus termina essa sessão dizendo que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Mamon aqui, ele é uma persona, né? É uma pessoa, se torna na verdade um Deus, um Senhor. É as riquezas, o amor ao dinheiro. Mas Jesus, ele começa esse texto que nós lemos dizendo assim: por isso, e aí a gente precisa entender que se ele está dizendo por isso, é porque ele está fazendo uma ligação com aquilo que foi dito anteriormente. Ele usa aqui uma palavra que está fazendo uma conclusão, ou seja, ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Aí ele vai continuando. Então nós não devemos estar preocupados ou ansiosos. A primeira questão que Jesus levanta é que a causa de nós servirmos a Deus, ou seja, nós não podemos servir a Deus ou a Mamon, né? Mas a causa de nós não servirmos a Mamon, ou seja, nós escolhermos dedicar nossa vida a Deus, ela tem uma recompensa. Ela tem uma vantagem, ou seja, ela tem um resultado. E o resultado de você ser um crente que serve a Deus ao invés de servir as riquezas é que Deus irá cuidar de você.
naquilo que você necessita. Então, não amar as riquezas nos traz como consequência direta o cuidado de Deus nas nossas necessidades, porque no final do texto que nós lemos, lá no versículo 32, Jesus diz assim: de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, quando você não serve às riquezas e serve a Deus, Deus toma conta das suas necessidades e Ele supre ela, porque Ele sabe o que é que você precisa, o que é que eu preciso. Ele sabe. Então, a consequência de nós servirmos a Deus, somente a um Senhor, ela é o cuidado de Deus. E aí Jesus, essa versão, que é a nossa versão oficial, que é a revista corrigida, ela vem trazendo essa informação, mas tem uma outra versão que diz assim: não andem ansiosos quanto à vossa vida, ou não andem preocupados. E aí eu fui pesquisar o significado da palavra preocupação. O que significa preocupação? A preocupação, primeiro, é uma opinião antecipada. É quando você já tem uma ideia antes mesmo daquilo que vai acontecer. É uma pré-ocupação. Ou seja, é um trabalho fora do tempo do trabalho. É quando você já se ocupa antes mesmo da ocupação chegar. Você já está pré quer dizer antes, ocupado. Você já está trabalhando sem que o dia do trabalho chegue. Você já está ocupando a sua mente com aquilo que ainda nem aconteceu. É uma pré-ocupação. Segundo, preocupação é uma ideia fixa, antecipada, que perturba o espírito a ponto de produzir um sofrimento moral. Preocupação é uma ideia fixa antecipada. Você coloca algo na cabeça antes daquilo acontecer, aquilo perturba o seu espírito de tal maneira que causa sofrimento. Isso é preocupação. Então, a preocupação, a ansiedade, são coisas que são até sinônimos, elas andam de mãos dadas. A preocupação e a ansiedade andam de mãos dadas. Uma pessoa preocupada é uma pessoa ansiosa, porque ela está antecipando o problema sem que ele nem chegue, nem chegou ainda, né? Ele olha assim no mar, a chuva está lá na Ilha Grande, e ele já está botando capa de chuva e guarda-chuva. E já está dizendo: ah, meu Deus, essa chuva vai acabar com tudo. A chuva nem chegou aqui ainda, e ele já está dizendo que vai acabar com tudo. Está desligando a geladeira da tomada, porque vai chover, vai acabar a luz, vai queimar a geladeira. Aí já começa aquele sofrimento. Ah, meu Deus, vou ficar sem luz. Ah, vai queimar a geladeira. Ah, vai queimar a televisão. Arranca tudo da tomada. A chuva nem chegou ainda. E aquela pessoa que tem uma preocupação tão exacerbada, né, tão aumentada, que ela olha a previsão do tempo. Olha só, hein? A previsão. Teve uma vez que eu assisti uma reportagem, alguém perguntou para o rapaz assim, que trabalha com climatologista, perguntou assim: vem cá, por que às vezes a gente olha aqui a previsão, está dizendo que vai chover e acontece sol? Outro dizendo que vai dar sol e chove. Aí ele fala assim: porque o nome é previsão. O nome não é acerto, é previsão. Previsão pode acontecer como pode não acontecer. O climatologista falou isso. Aí o irmão está ansioso, ele olha lá a previsão do tempo. Vai dali a 15 dias, que é a que mais erra. Aí ele olha assim: daqui a 15 dias vai estar chovendo, um toró de chuva tremendo, pastor.
Misericórdia. Aí já começa a se antecipar, vai alagar tudo, vai inundar tudo, vai acabar a luz, vai não sei o quê, vai acabar o mundo. Ih, meu Deus. Teve uma situação recentemente em Angra, e foi dito que havia uma chuva muito forte, que ia acabar com tudo, que ia destruir tudo e tal, tal, tal. E a Defesa Civil ficou em alerta, prepararam as escolas, e aquela coisa, aquela movimentação toda. No final a chuva caiu em Ilhabela, né? Foi aquela chuva que caiu em Ilhabela recentemente que fez uma avaria lá. A chuva não chegou aqui. Então, estar aflito, angustiado, preocupado com alguma coisa é estar ansioso. E por que nós não devemos nos preocupar? Porque Jesus fala 5 vezes para nós não nos preocuparmos só nessa passagem. 5 vezes. O que é a ansiedade, então, pastor? A ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro, acerca do qual não dominamos, mas pertence a Deus. A ansiedade é uma espera negativa agonizante. Ela faz com que você fique pensando que tudo vai dar errado e nada vai dar certo, e você sofre por aquilo que não aconteceu. Você olha assim, ai meu Deus, vai dar errado, ai Senhor, misericórdia. O patrão fala assim, eu quero falar contigo amanhã. Aí você já começa, ai meu Deus, vai me mandar embora, quer ver só? Vai chamar minha atenção, vai me dar uma advertência, eu vou diminuir meu salário, ai meu Deus, e agora? É só aquela agonia negativa. A ansiedade é isso. Mas nesse texto nós precisamos saber o que não é ansiedade, o que não é preocupação primeiro, para depois falar sobre o que é. Então, o que não é? Ansiedade não é desprezar as responsabilidades do dia a dia. Tem pessoas que acham que confiança ou o oposto de ansiedade é você ficar tranquilo e você desprezar suas responsabilidades do dia a dia. Não, vamos confiar em Deus, vai dar tudo certo, mas também não se mexe. Faz nada, descansado. Parado, quer que o mundo acabe barranco para morrer encostado. Parado. Não, vou confiar em Deus, vai dar tudo certo, mas também não se mexe. Então, nós não devemos estar despreocupados totalmente com as nossas responsabilidades do dia a dia. Nós temos responsabilidades. Mas isso deve nos ocupar, não preocupar. Segundo, não é estar isento de ganhar a vida. Ah, se Deus cuida de mim, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família, né? Tem até aquele hino que diz que é o melô do fofoqueiro, né? Ele cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida do trabalho, é o melô do fofoqueiro. Cuida da família, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida da igreja, ele cuida de você. Quer dizer, o fofoqueiro cuida de tudo. É o melô do fofoqueiro. Já que Deus cuida de tudo, então eu também não vou cuidar de nada. Tem gente que é assim. Já que Deus cuida de tudo, eu também não vou cuidar de nada. Vou ficar descansado. Vou esperar cair do céu. Deus só fez o maná cair do céu no deserto porque o povo não tinha como plantar trigo. Estava no meio do deserto. Mas no dia que eles chegaram na beira do Jordão, para atravessar o Jordão para conquistar a terra, Deus falou, hoje cessa o maná. Ou seja, Deus providencia aquilo que você não pode fazer. O que você pode fazer é com você. Ansiedade também não é deixar de se prevenir quanto às dificuldades. Tem pessoas que dizem assim, irmão, já que Deus vai cuidar de mim, então não preciso fazer nada. Está chovendo, o pau está quebrando, está caindo raio, eu também vou deixar a televisão ligada, porque Deus vai segurar a carga elétrica para não queimar minha televisão e minha geladeira. Vai nessa. Tem aquela pessoa que 15 dias antes já está preocupado com a chuva. Tem gente que a chuva está caindo e ele não está nem aí.
Começou a chover, desliga tudo da tomada, deixa a chuva passar. Isso é se prevenir. Todo mês, quando você puder, guarda um dinheirinho, para não acontecer uma dor de barriga e você ficar precisando de um dinheiro, você não ter. Isso é prevenção. Prevenção não é uma coisa que Deus diz que para você que é ansiedade. Não, não é ansiedade, isso é prevenção. Mas tudo tem que ser dosado. O diabo habita nos extremos, ou seja, tudo que é demais é ruim. Eu vi um vídeo do pastor Zé Carlos de Lima, achei interessante, ele falou assim, e ele é um doutrinador, né? Pastor Zé Carlos de Lima, lá da Paraíba. Ele disse assim: eu sou encanador profissional, não deixei de ser. Aí ele diz assim: quando eu vejo uma torneira muito arrochada, tem vazamento. Aí ele diz: quando eu vejo um crente muito arrochado, é porque tem alguma coisa errada na vida dele. É interessante. Você não pode ser muito arrochado, mas também não pode ser liberal demais, deixar as coisas correr frouxo. Você tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio é tudo. Eclesiastes 7, versículo de número 4, se não me engano é o 4, 5, 6, se não me engano. Ele diz assim: não sejam demasiadamente justo e também não seja demasiadamente ímpio. Então você não pode ser nem lá, nem cá, nem terra, nem ao mar. Você tem que buscar o equilíbrio. Você não pode ser legalista, mas também não pode ser libertino. Tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio é tudo na vida do crente. Então você também não pode ser descansado, mas também não pode ficar preocupado demais. Busca o equilíbrio. Há problema em guardar dinheiro para um tempo de escassez? Nenhum problema. O problema é você confiar naquele dinheiro. Esse que é o problema. Há problema você comprar um remedinho, deixar em casa uma farmáciazinha que você tem lá, que a hora que você precisar, você tem um remedinho para lançar a mão? Não. O problema é você confiar naquele remédio. Há problema em você se preparar na hora que vem um aviso de uma tempestade? Não. O problema é você achar que você dá conta de tudo, de segurar até a tempestade. Não dá. Então o problema está nos extremos. Mas vamos lá. A ansiedade, ela é destrutiva, é uma inquietação que destrói. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? A ansiedade, ela é um termo antigo que vem da palavra estrangular. É o mesmo que inquietação. É como se você entrasse num barco, no meio de uma tempestade, numa tormenta, e você ficasse dentro desse barco à deriva. A ansiedade é a mesma coisa que alguém estrangular o teu pescoço. Estrangulamento. Então é uma sensação horrível. E nós estamos vivendo dias em que os hospitais estão lotados de pessoas que estão com problemas de ansiedade. Na verdade, o problema da pessoa não é físico, é mental. Muita gente com problema mental, muita gente mesmo. A pessoa chega, eu estou ansioso. E tem pessoas que estão ansiosas, mas que acham que é outra coisa. E tem pessoas que têm outra coisa e acham que é ansiedade. Então, a crise de ansiedade, ela provoca sentimentos como se fosse a pessoa infartar. Ela sente calafrio, ela sente sufocamento, sente falta de ar. Ela começa a achar que o mundo vai acabar, vai desabar tudo. Porque a ansiedade toma conta do sistema nervoso da pessoa. E ela causa males. Jesus disse que ela é a preocupação, a inquietação. Ele diz: a ansiedade é a preocupação e a inquietação quanto ao que vestir, o que comer, o que beber. Ou seja,
ela faz com que você enxergue as coisas de outro modo. Olha o que Jesus falou aqui. Verso 25 ainda. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Ou seja, não é. As coisas não são nesse nível que você está pensando que elas são. A ansiedade faz você enxergar as coisas de maneira diferente. Você vê o que não existe. Você ouve o que não foi dito. Você está ansioso. A preocupação, ela toma conta dos seus sentidos. Jesus falou assim, a vida é mais importante do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Porque uma pessoa ansiosa, ela se preocupa tanto que ela inverte os valores. E ela começa a se preocupar com coisas que não são da sua área. Ou seja, você não domina tudo. Diga comigo assim, eu não domino tudo. O único que domina tudo é Deus. E é Ele que está no controle de todas as coisas. Você não domina tudo, eu não domino tudo. Quem domina é o Senhor. A ansiedade nos faz perder a sensibilidade e a confiança em Deus, que é a pior coisa. O verso 26 ao 30. Como você começa a enxergar um problema que não existe, você começa a ficar com a sua mente perturbada. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, por favor. Quando Jesus passa para o outro lado do mar. Deixa eu só achar aqui a referência. Marcos capítulo 4. Não é esse de Marcos 4, não. É Mateus capítulo 14. Esse aqui, ele manda se calar a tempestade. Mateus 14. Versículo de número 25 e 26. Por favor, quem achar, leia. Mateus 14, 25 e 26. Pode ler. Isso. Muito obrigado. A ansiedade fez com que os discípulos enxergassem um fantasma ao invés de crer em Jesus. A Bíblia diz que eles tiveram tanto medo, ficaram tão preocupados com o barco, se ia naufragar ou não. Jesus vem andando assim do mar, eles olham, é um fantasma. Ou seja, ela faz você perder a sua confiança em Deus. Estatisticamente, irmãos, 70% de todos os problemas que você fica ansioso não se cumprem. 70%. Quer dizer, 70% das suas preocupações não vão se cumprir. Não vão acontecer. Então, às vezes você está ansioso, 70% da sua preocupação ela não vai acontecer. Por isso que Jesus falou assim, não andem ansiosos. Aí você vê que o texto, Jesus vai dizendo assim, olha, olhe para as aves do céu, olhe para os lírios do campo.
são coisas banais, coisas naturais, coisa tão simples. As aves que estão no céu, elas não semeiam, não trabalham, porque não tem como trabalhar, são aves. Mas Deus as alimenta todos os dias. Quanto mais vocês que são servos dele, se você confiar nele, ele vai te alimentar. Olha os lírios do campo, são belíssimos. Nem Salomão, em toda a sua glória, que foi o homem mais rico da Bíblia, Salomão, conseguiu se vestir semelhante aos lírios do campo. E vocês aí preocupados com o que vocês vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, o que vão fazer. Eu digo para vocês, o mesmo Deus que cuida dos passarinhos, que cuida das plantações, também cuida de você, meu irmão. E às vezes você está ansioso com coisas tão banais, porque você está perdendo o seu foco da sua confiança em Deus. A ansiedade é falta da confiança em Deus. A ansiedade é pecado. Você não está confiando suficientemente no Deus que você serve. 1 Pedro 5, versículo 7, por favor. Pastor, o que eu tenho que fazer com ansiedade? 1 Pedro 5, versículo 7. 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Pega essa preocupação, dobra o seu joelho e entrega na mão de Deus, porque Deus vai cuidar de todas as coisas. Lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. Aí o segredo é você olhar para o passado. Ao invés de você olhar para o futuro, comece a olhar para o passado. Olha o que Deus já fez por você. Quantos livramentos ele já te deu, quantas vezes ele te surpreendeu, quantas vezes ele proveu, quantas vezes ele agiu, quantas vezes ele abriu a porta quando não tinha, quantas vezes ele fez coisa por você que você nunca imaginava. Ele tem cuidado. Aí é uma palavra que está num tempo continuado, ou seja, ele cuidou no passado, cuida no presente e vai continuar cuidando no futuro. Então lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Cuidou no passado, revachai. Cuida no presente, vai cuidar do futuro. Então olha para trás o retrovisor e vê o que Deus já tem feito na sua vida. Tem motivo para você ficar ansioso? Lança sobre ele a tua preocupação, a tua ansiedade, e ele vai cuidar de você como tem cuidado até agora. É assim que funciona. Outro texto, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Por favor. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Pode ler. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Olha só que coisa interessante. Não andem ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Coisa alguma pode tirar a sua paz. Antes, aquilo que está tirando a sua paz precisa ser conhecido pelo Senhor, através das tuas orações, porque quando você ora, você está entregando para quem pode resolver aquilo que está tirando a sua paz. Está tirando a sua paz? Dobra o joelho e ora: Senhor, isso aqui está tirando a minha paz. Toma nas tuas mãos aí, recebe aí. Você está mandando de baixo para cima. Aí a Bíblia diz que Deus manda de cima para baixo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa alma. Vai tomar conta de você uma paz, uma certeza.
Ai de Cormanassuri canta. Vai tomar conta de você uma certeza, uma paz que excede o entendimento. Ou seja, nem você vai entender e nem as pessoas que estão ao seu redor. É onde chegar para você dizer assim, ué, você começa a estar tão tranquilo diante dessa situação, começa a estar tão em paz diante dessa situação. Eu estou tranquilo, estou em paz, porque eu já entreguei na mão de quem pode resolver, então não adianta eu ficar atribulado ou inquieto ou ansioso, deixa na mão de Deus, que Deus sabe o que fazer. Aí a paz entra. Tem pessoas que querem entregar a sua vida a Deus, mas elas querem ficar no controle do carro, do comando da sua vida. Não, eu sou de Jesus, mas quem manda a minha vida sou eu. Ele não entrega para Deus o controle total e completo da sua vida. Saia do controle, deixa Jesus controlar a tua vida. Saia da posição de comando e deixa Ele comandar, porque quando Ele comanda, a paz que excede todo entendimento guardará a tua alma. Você está sem paz, irmão? Oh, como eu gosto desse versículo. Como eu gosto desse versículo. E olha o que o texto diz, ainda no Filipenses 4,19. Quando Paulo está falando, irmãos, muito obrigado pela doação que vocês fizeram para a nossa viagem. Essa oferta de vocês subiu para Deus como cheiro suave. Aí no versículo 19 ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Tem pessoas dizendo assim, eu fui abençoado por Deus, mas está cheio de problema. A bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, meus irmãos, tudo que você está precisando, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Se você colocar diante de Deus em oração, a paz de Deus vai entrar no teu coração, vai guardar teu pensamento. A pior coisa de um ansioso é que ele não consegue processar os pensamentos. Os pensamentos vêm numa velocidade muito rápida, as preocupações, vem tudo de uma hora só. Parece que está se afogando no seco. A sensação é se afogar sem ter água. Mas a Bíblia diz que Deus guardará os teus pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade é algo inútil, versículo 27 ao 32. Jesus fala assim, no verso 27, qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mas no texto original, a tradução que se aproxima mais dessa questão de estatura, na verdade, é vida. Então, Mateus 6, versículo 27, nos diz assim, quem de vocês, na NVI, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Então, você estar preocupado com coisas que você não domina é inútil. Porque você não tem o poder de acrescentar nenhuma hora à sua própria vida. A sua vida, o seu respirar, está na mão de Deus. Aí você fica aí angustiado, meu Deus, e agora? Ou na verdade, a sua vida está na mão de Deus. Você não consegue acrescentar 1 hora sequer, irmão. 1 hora sequer. As tuas horas, os teus minutos, os teus tempos, os teus dias, eles estão contados diante do Senhor. É inútil. Versículo 31, Jesus diz, não andem inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos,
porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, Deus sabe que você precisa. Você apresentou em oração a Deus, Deus sabe que você precisa. Tem até um hino que diz: Deus sabe tudo o que você precisa, Ele conhece a sua vida e a intenção do coração. Se sofre porque está sendo humilhado, meu irmão, ouça a palavra do Senhor que diz assim: ando vides, sou fiel e poderoso, a te dar todo o renovo e a tua alma irá sorrir. Levante a bandeira da vitória, abra a boca e diga glória, o Senhor está aqui. Deus sabe tudo o que você precisa. Erebachai de cantarabaçu. É inútil se preocupar porque você não tem controle sobre a sua própria vida. É inútil se preocupar porque a preocupação rouba a sua fé. É inútil se preocupar porque a sua preocupação faz você buscar coisas dessa terra. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você anda ansioso, você só olha para o chão, só olha para a terra, só olha para aquilo que é natural. Mas quando você está diante de Deus e a sua vida está diante do Senhor e você está buscando o reino de Deus e a sua justiça, você olha para cima, confiante. Então troque a ansiedade pela expectativa. A ansiedade é a falta de confiança em Deus. A expectativa é a certeza. Certeza de que vai acontecer algo. Que Deus vai fazer alguma coisa ao seu favor. Isso é fé. Abra sua Bíblia aí na carta aos Hebreus. Carta do autor aos Hebreus, capítulo 11. Versículo 1. Capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Todo mundo sabe esse texto, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você sabe o que é que está escrito aqui no original? O que é a fé? A fé é igual a um certificado. Paulo usa, ou melhor dizendo, o autor dos Hebreus, né, usa uma figura de linguagem aqui para dizer o seguinte: da mesma maneira que o soldado sai para uma batalha e ganha um certificado dizendo do seu general, dizendo assim: olha, se você voltar com vida, você vai ter uma casa e você vai ter um sustento. Quando o soldado saía à batalha, ele ganhava esse certificado. E esse certificado é chamado de firme fundamento no original grego, eu só não me recordo qual é a palavra. Mas é um certificado de garantia, que você vai guerrear e quando voltar, você vai ter uma casa, um sustento. A mesma coisa Deus faz conosco na fé. A fé, ela não é um salto no escuro, não é você saltar de um penhasco e esperando que Deus te segure de olhos fechados. Não é um salto no escuro, fé não é isso. A fé é a certeza, ou seja, é o certificado. Certeza é certificado, ou seja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, Ele nos deu um certificado, dizendo o seguinte: quando acabar a luta dessa vida, você tem esse certificado aqui, que vai te garantir a vida eterna. Eu estou dando para você. A fé é este certificado. Está assinado. Então nós não vimos,
Nós não sabemos, nós não apalpamos, mas nós cremos, ou seja, nós temos a fé, nós temos o certificado, Rebachai. E quando as lutas acabarem, nós teremos uma morada celestial junto com o Pai. É o certificado. Acredite, irmão, confia no Senhor. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha, eu preguei aqui esses dias sobre isso, em favor daqueles que nele esperam. Tem um salmo que diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Troca a tua ansiedade pela expectativa. O que é a expectativa? É a espera com confiança. Porque o Pai sabe o que você precisa.